Bom, pessoal, a gente então vai para a parte aí de proposições lógicas, que é o primeiro vídeo aí, o primeiro conteúdo. Vai ter basicamente de 2 a 3 questões de proposições lógicas. Vocês devem encontrar mais ou menos esse número de questões, abordado aí de diferentes formas. Enquanto a gente vai explicando o material, a gente vai fazendo questões que a banca La Salle já cobrou antes, e aí vocês já vão se familiarizando com um tipo de questão da banca em si, beleza? Então, bom, vamos lá para a apresentação, beleza? Bom, proposições lógicas e tabela verdade. Proposições são utilizadas na construção da tabela verdade. Se você não sabe o que são proposições, não se preocupa, a gente vai ver aqui o que são e como é que a gente trabalha com elas. As proposições, elas recebem um valor lógico. O que isso quer dizer? Que a gente pode dizer verdade ou mentira, verdadeiro ou falso, né? Como está aqui escrito em azul ou em vermelho. Como assim verdadeiro ou falso? Bom, eu vou utilizar aqui um conjuntinho de frases para tentar explicar para vocês. Imagina se eu falar assim, vá ao mercado. Isso é uma ordem, então tu não tem como dizer que uma ordem pode ser verdade ou mentira. É uma ordem, simplesmente. Então, frases imperativas ou negativa também, né? Não vá ao mercado, também não tem como receber um valor verdadeiro ou falso em si. Mas se tu falar para mim assim, bom, fui ao mercado, isso pode ser verdade ou mentira. Então isso pode ser uma proposição, isso é uma proposição, pode receber um valor verdadeiro ou falso. Tu pode falar, não, isso é verdade ou é mentira. E se eu te perguntar, tu foi ao mercado, isso também, né, não é uma proposição lógica, porque não pode ser dita como verdade ou mentira. Então, frases interrogativas, negativas, não são proposições lógicas. Elas são representadas por letras, né? Eu botei aqui uns exemplos: P, Q, R ou S. Por exemplo, assim, digamos que tem um carro, é a proposição P. Tem um carro pode ser dito como verdade ou mentira, né? Então a frase tem um carro é uma proposição, a proposição P. Então a negativa dela, que a gente vai ver daqui a pouco, vai ser não tem um carro. Então tio P é a negativa não tem um carro, a negativa de P que se diz, né? Uma frase pode ter mais de uma proposição e são ligadas por conectivos. Aqui eu deixei a lista aqui dos conectivos. E é esse Vzinho para baixo, ou é o Vzinho para cima, ou é o Vzinho para cima aqui, né? O Vzinho com um tracinho embaixo. O primeiro ou vai no início da frase e o segundo ou no meio da frase. C, e então aqui o C vai no início e então no meio. É uma seta para a direita. C e somente C é no meio. C e somente C vai ir no meio. É uma seta para os dois lados. Os símbolos eles vão aparecer na prova sem essa explicação do que significa. Então vocês têm que decorar. E, bom, eu botei aqui atenção aos símbolos para vocês gravarem. Eu vou deixar gravado em todos os próximos PDF esses símbolos em cima, para vocês se familiarizarem com essa simbologia, beleza? As negativas das proposições, elas são antecedidas por tio, que nem eu disse, né? A negativa de P vai ser assim, né? Com tio, ou assim, um cantinho, né? P. Isso também aqui é a mesma coisa. Essas duas aqui são a mesma coisa. E a negativa de P, no caso, digamos que tu vai encontrar não tem um carro e tem um carro no mesmo conjunto de frases de uma questão que está sendo analisada. Tu não vai contar como se fosse outra proposição. Por que isso é importante? Porque o número de linhas da tabela verdade já foi questão de prova. Desculpa. Então aqui o número de linhas é 2 na N. Como assim 2 na N? O que é N? N é o número de proposições. Então, se tiver lá, se tu vê
no conjunto de proposições tem um carro e depois não tem um carro, tu não vai dizer que são duas proposições diferentes. Tu vai dizer que é uma proposição só que uma é negativa da outra. Beleza? Vamos seguindo aqui em diante, eu vou mostrar aqui, ó, uma questão da Banca La Salle para a Prefeitura de Santa Vitória do Palmar, de 2019. Vamos ler aqui. Sejam PQRS proposições lógicas simples distintas. Então são proposições. É correto afirmar que o número de linhas da tabela verdade da proposição lógica composta, e aí tem vários símbolos aqui. Quem vê e não entende pode meio que se apavorar. Mas vamos contar. A gente tem a P, R, S, Q, e tio P não é outra proposição. Então isso aqui não é outra proposição. É a negativa da primeira proposição. Então a gente tem uma, duas, três e 4. Então vai ser 2 na 4. Isso aqui vai ser o número. Desculpa aqui esse mouse aqui, eu não estou acostumado a escrever. Meu mouse não é muito propício a escrever, então vai ficar uns garranchos muito feios. Desculpa aí. E 2 na 4, então. Quanto é 2 na 4? C2 vezes 2. Eita, coisa feia, rapaz. Vezes 2 vezes 2. Tá. 2 vezes 2 é 4, vezes 2 é 8, vezes 2 é 16. Então, coisa bem feia. Tá, mas é isso aí. 16, letra D. Beleza? Então, se tiver que calcular, e até para te construir depois a tabela verdade, tu vê três proposições, tu já vai construir já com o número de linhas que é necessário. Tu vê só duas proposições, já sabe, é 4. Vê 2 na 2 é 4. 2 na 3, 8. 2 na 4, 16. Beleza? Vamos então para a tabela verdade. Para que serve a tabela verdade? Serve para te esgotar o número de combinações entre tu dizer assim, entre verdadeiro ou falso de várias proposições. Eu peguei aqui um exemplo, né, de proposições. P tem um carro preto e Q tem uma moto branca. São as duas proposições que a gente vai usar ao longo de todo o material para a gente ter um exemplo modelo aqui, tá? Digamos, aqui e aí as negativas, né? Que é o tio P não tem um carro preto e tio Q não tem uma moto branca. Eita, subiu o negócio. Não tem uma moto branca. Então, se de fato eu não tenho carro, digamos que é verdade que eu não tenho carro, não tenho, e não tenho moto branca também. Então, o valor de ter um carro preto vai ser falso. Por quê? Porque eu não tenho um carro e eu estou dizendo, e a proposição P diz que eu tenho. Então, o valor de P vai ser falso e o valor da negativa, o valor de tio P no caso, né, que é negativa de P, que diz não tem um carro preto, é verdade, porque eu não tenho um carro preto. Então isso aqui vai ser verdade. E a mesma coisa vai ser com a proposição Q se de fato eu não tiver a moto. Q vai ser falso, porque Q diz tem uma moto branca e eu não tenho a moto branca, de fato, entendeu? E a negativa, que diz não tem uma moto branca, vai ser verdadeira, beleza? E como assim esgotar o número de combinações? Vamos voltar aqui, né? Como assim esgotar o número de combinações de verdadeiro ou falso? Bom, eu vou construir a tabela daqui a pouco e a gente vai tentar entender como é que isso aí funciona, beleza? Ó, aí na prova vai aparecer assim para vocês, ó, P, daí esse Vzinho para baixo Q. Mas o que é isso aqui? Ferrou, não sei o que é. Não, isso aqui é o E. Isso aqui é o E. P, E, Q. Como assim? Tem um carro preto, né? P tem um carro preto, E, que é o símbolo que está ali, uma moto branca. Não é tem uma moto branca? Bom, fica implícito ali, né? Então pode ser assim mesmo. Tem um carro preto
e tem uma moto branca. Bom, tu pode deixar subentendido isso. Combinando os valores lógicos das proposições, a frase inteira pode ter um valor. Como assim? Digamos assim que eu só tenha um carro preto. Só tenha um carro preto, seja verdade. E que eu não tenha uma moto branca. E digamos que tu só possa falar assim. Eu vou falar a frase e tu só pode dizer verdade ou mentira. Tu não pode falar assim, é verdade para um ou verdade para o outro. E eu falar exatamente essa frase. Tem um carro preto e uma moto branca. O que tu vai falar para mim? Mentira. Porque tu tem um carro, mas tu não tem a moto. Então é mentira. Para o conectivo E, a frase só vai ser verdadeira se as duas proposições forem verdadeiras. Se as duas forem falsas, eu não tiver nem o carro, nem a moto, então a frase inteira vai ter um valor falso também. Entendeu? Ó, digamos que eu não tenho o carro preto nem a moto, falar tem um carro preto e uma moto branca. É mentira. O valor inteiro da frase é falso. Entendeu? E aí a tabela verdade ela vai tentar esgotar as combinações possíveis. O valor dessa frase só vai ser verdadeiro usando o conectivo E, só vai ser verdadeiro utilizando quando as duas proposições forem verdadeiras. A gente vai ver isso na tabela do E, que provavelmente vai vir agora. Tá aí, ó. Aqui, ó. Aqui a gente tem a proposição P, que é tem um carro preto, e a proposição Q, tem uma moto branca. E aqui, ó, se as duas forem verdades, só nessa condição aqui a frase inteira que está aqui em cima, né? Que nem isso aqui representa a frase, vai ser verdadeira. Em todas as outras possibilidades, o conectivo E vai ser falso. Tá aqui os valores, aqui falso, falso e falso aqui para as combinações, todas as outras combinações. Então o E é isso aí, ele precisa que todas as proposições sejam verdadeiras, usando o conectivo E. E isso aqui é a tabela verdade. Essa aqui é a tabela verdade, assim que se constrói. Nós temos duas proposições P e Q e a gente tem 4 linhas aqui, ó. 2 na 2 é 4, né? Vamos ver o outro conectivo, conectivo OU. Agora, se eu tiver, digamos que eu tenho só o carro aqui, tenho só o carro, mas eu não tenho a moto. E eu falo assim, ó, tem um carro preto ou uma moto branca. Aí a frase pode ser, aí é verdadeira, de fato. Se tu escutar isso aí e tiver que falar assim, verdade ou mentira, tu vai dizer, é verdade. O cara tem o carro, então é verdade. Então assim, o conectivo OU, ele só vai ser falso quando as duas possibilidades, quando as duas proposições forem falsas. Em todas as outras possibilidades aqui, então, falso só quando todas as proposições são falsas. Em todas as outras combinações, em todas as outras possibilidades, a frase inteira, em todas as outras combinações de valores para as proposições, verdadeiro com as duas verdades, digamos que eu tenho o carro e tenho a moto, a frase inteira vai ter um valor verdadeiro. Se eu tiver só o carro, ou se eu tiver só a moto, os valores também serão verdadeiros. Beleza? Essa é a diferença. E aqui, ó, em a gente ter duas verdades aqui, essa é a diferença entre o conectivo OU, que é só o Vzinho, e o conectivo OU, porque o OU vai excluir essa linha aqui. Essa linha aqui vai ser falsa no OU. Vai ser assim, ou tu tem o carro ou tu tem a moto. Se tu falar que tem os dois, daí para o conectivo OU, isso vai mudar. Quer ver? Vamos seguir em diante aqui. O conectivo OU, ó, é um O no início e um O no meio. Então se eu falar a frase, ou tem um carro preto ou tem uma moto branca, e digamos que eu tenha os dois, que eu tenho o carro e tenho a moto, então é mentira a minha frase. Ó, se eu falei, ó, ou eu tenho um carro preto ou uma moto branca, e eu tenho os dois, aí vai ser essa diferença entre o OU e o OU. Então
basicamente para o ou, para ser verdade, a gente só pode ter uma verdade. Ou o carro, ou P, ou Q. Beleza? Essa é a diferença do ou para o ou. E na simbologia, ela difere do ou por um sublinhadinho embaixo. Beleza? E o C então? C aqui no início e o então aqui no meio. Se tem um carro preto, então tem uma moto branca. Então a gente vê que é uma possibilidade. Se eu tenho um carro, não estou dizendo que eu tenho um carro, estou dizendo que se eu tenho um carro, então tem uma moto branca. Então qual é a diferença aqui? Como é uma possibilidade, se eu tenho, então se eu não tenho carro preto, então a proposição que pode ser, tem uma moto branca, pode ser verdade ou mentira. Porque tem que atender a primeira proposição. Tenho um carro preto. Então, só pode ser falso se a primeira for verdade. Bom, se a primeira for verdade e a segunda, se a primeira, então assim, ó, onde for falso aqui, nas condições onde P é falso, pode ser verdade para as duas, para a frase inteira, entendeu? Ó, porque é só na condição de se eu tenho um carro preto. Então, se eu tenho um carro preto e não tenho a moto branca, então a frase é mentirosa, que é a condição do VF aqui, ó, o verdadeiro para a proposição P e falso para a proposição Q. É a única condição em que é falso. Porque a gente tem que pensar assim, é uma possibilidade. Se eu tiver o carro preto, então tem uma moto branca. Digamos que eu tenho o carro preto e não tenho a moto branca, daí e falar para ti, ó, se eu tenho o carro preto, então tem uma moto branca. Mentira, porque tu tem o carro e não tem a moto, entendeu? Só nessa condição é falso. E assim, é um pouco difícil de decorar, então tu pode usar uma frase, né, que eu deixei aqui, ó. Vou fazer festa. Só nessa condição aqui que a gente vai ter o falso no final, né? Todas as outras vão ser verdadeiras. Se tu quiser, se tu não conseguir entender a lógica do se, então tu utiliza essa frase, vou fazer festa. Ou outra frase que tu criar e achar que é melhor para te entender, né? Beleza. Vamos pro C e somente C. Tem um carro preto, C, e somente C tem uma moto branca. Então assim, basicamente, ter ou não ter o carro depende de ter ou não ter a moto, entendeu? Basicamente é isso. Então assim, se mudar os valores, se eu tiver o carro mas não tiver a moto, então a frase é falsa, e o contrário também. Porque se eu tenho só o carro e falo assim, tem um carro preto, C e somente C tem uma moto branca, é mentira, porque eu tenho o carro e não tenho a moto, entendeu? Mas basicamente é assim que a gente tem que pensar. Então a frase só é verdade, e se eu não tiver o carro e nem a moto, a frase que eu falei está certa, né? Porque C e somente C eu tenho a moto branca. Então, basicamente, se os valores de P e Q são iguais, né? Falso e falso, então, ou verdade e verdade, então o valor do C e somente C, eu botei a setinha aqui errado, né? Duas setinhas, uma setinha dupla aqui no caso. Bom, a gente só tem verdade quando os dois valores são verdadeiros ou os dois valores são falsos, beleza? Em qualquer outra condição, se só tem uma verdade no nosso conjunto de proposição, vai ser falso, beleza? Bom, vamos fazer uma questão aqui então, sobre as nacionalidades de Joaquim, Maurício e Nicolas. Sabe-se que há um brasileiro, um argentino e um uruguaio. Além disso, é falso que se Nicolas é brasileiro, então Maurício é argentino. Assim é correto afirmar que
Joaquim, Maurício e Nicolas são respectivamente. Então eles querem saber a nacionalidade de Joaquim, Maurício, Maurício e Nicolas, nessa ordem. Bom, e aqui a gente sabe que é falso. Que se tu souber que o C então, se tu souber que o C então só é falso, né? Que a gente vai ter o C então é a seta, né? Então a gente tem, se a gente souber que a única possibilidade de ser falso é na sequência verdade e falso, então a gente sabe que a primeira proposição vai ser verdadeira e que a segunda é falsa. Qual é a primeira proposição? Nicolas é brasileiro. Bom, então Nicolas realmente é brasileiro. Então Maurício é argentino. Maurício argentino é falso, então, que é a segunda proposição. Então a gente sabe que Maurício só pode ser uruguaio. E só vai sobrar para o Joaquim ser argentino. Então a sequência é argentino, uruguaio e brasileiro. Bem tranquilo, né? Bem simples. Se tu souber que o C, então, para ser falso, né? Que ele dá essa condição aqui, que a frase é falsa. Se tu souber, tu mata na hora. Que a primeira é verdadeira e a segunda é falsa. Onde é que a gente tem essa sequência? Só aqui na letra C. Bem tranquilo, né? Vamos para a próxima questão, então. Questão 23. Se a proposição, daí aqui tem uma proposição composta, né? É falsa, então é correto afirmar que os valores lógicos de P, Q e R são respectivamente dados por. Essa tabela aqui foi o que botei. A tabela não tem, né? Só tem essas alternativas. A tabela eu botei. Como é que eu sei que a tabela é essa aqui, né? Bom, tem as únicas proposições que tem são a P, Q e R. Então são 3 proposições. Aqui a negativa de P eu botei porque aparece só a negativa de P, não aparece a negativa de mais nenhum. Então a gente começa pelas proposições e depois pelas negativas. Bom, se são 3 proposições, então é 2 na 3, que é igual a 8, são 8 linhas. E aqui eu botei daí depois as combinações daqui de dentro, ó, entre parênteses, né? Aqui, ó, são os conectivos das proposições aqui mais internos. Aqui, ó, tem essa combinação e essa combinação. Depois tem a mais externa aqui, que é a última, né? Que é a frase inteira, que é o ou, né? É o ou aqui. Beleza? Tá, então como é que a gente constrói a tabela verdade? A gente começa assim. Na primeira coluna, a gente bota metade verdade, metade falso. São 8 linhas, então vai ter 4 verdades e 4 falsos. Desculpa aí os garranchos que esse mousezinho aqui é meio ruim de escrever. Mas vai dar para entender, pelo menos. Aqui, ó. E 4 falsos. Aqui 4 falsos. Metade, metade. E na segunda? Na segunda, se alternava de 4 verdades e 4 falsos, na segunda a gente vai trabalhar alternada aí, de 2 em 2. Se era 4 e 4, vai ser 2 em 2. 2 verdades, 2 falsos, 2 verdades, 2 falsos. E assim por diante. 2 verdades, 2 falsos. 2 verdades, 2 falsos. E na próxima, se era 2, agora vai ser de 1 em 1. Verdade, falso, verdade, falso. É sempre assim que a gente constrói a tabela verdade. Por que isso? Porque assim a gente sabe que vai ter todas as possibilidades de combinações para as proposições. Todas as combinações estão aqui. Se tu falar assim, tem verdade, falso, falso,
Tem verdade, falso, falso. Tem verdade, verdade e falso? Tem. Tem todas as combinações que tem aqui. Beleza? A negativa de P ela vai ser exatamente o inverso dos valores que tem na coluna P. Aqui, ó. Se aqui tem 4 verdades e 4 falsos, então vai ser o inverso. Vão ser 4 falsos e depois 4 verdadeiros. 4 falsos e 4 falsos e 4 verdades. Bem simples, né? Bem tranquilo. E agora aqui a gente vai pro C e somente C aqui. Negativa de P com Q. C e somente C. Para ser o C e somente C, a gente sabe que os dois valores tem que ser igual. A negativa de P com Q tem que ser iguais para ser verdadeiro. Se for diferente, vai ser falso. A gente tem aqui, ó, nessa linha aqui. A gente tem aqui nessa linha aqui, né? A gente tem aqui nessa linha aqui 2 falsos, então aqui vai ser verdade. Na outra aqui também tem 2 falsos, vai ser verdade. 2 verdades aqui vai ser verdade. 2 verdades de novo. E o resto é tudo falso. Opa, desculpa. O resto vai ser tudo falso. Agora o C então aqui com P e R. O C então a gente sabe que para ser falso tem que ser a primeira verdade, ou seja, o P tem que ser verdade e o R tem que ser falso. Beleza? Onde é que a gente tem aqui, ó? Aqui está o P na primeira linha e o R aqui está na terceira. Então onde é que a gente tem verdade e falso? Ó, aqui na segunda tem um verdade e falso, então aqui é falso. Na terceira, verdade, falso aqui, ó. Mais um verdade e falso aqui. Na quarta. O resto é tudo falso, então o resto é tudo verdadeiro, então, né? Se o primeiro aqui, todos aqui são falsos, então todos os últimos aqui são verdadeiros, então, né? Porque a gente sabe que o primeiro tem que ser verdadeiro e o segundo falso. O resto aqui é tudo verdade. Agora o ou. Então a gente vai trabalhar aqui a primeira. Isso aqui é essa primeira aqui, né? Essa linha daqui, que estou fazendo uma seta. E esse segundo aqui é esse aqui. No ou a gente sabe que é só ter uma verdade que é verdadeiro. Então onde tiver verdade, é verdade. Aqui é verdade. Ó, esse aqui, 2 falsos. Então aqui é falso. O resto é tudo verdade. O resto todos aqui tem alguma verdadeira aqui, ó. Entre as duas combinações sempre tem alguma verdade. Então a gente sabe então só que a segunda linha aqui é falsa, o resto é tudo verdade. Então qual é a combinação aqui, ó? Quer saber a sequência P, Q e R? Quais são os valores lógicos de P, Q e R quando essa proposição composta é falsa? Bom, só é falsa na segunda linha. Então a gente tem os valores aqui verdade, verdade e falso. P, Q e R. A letra é B aqui, né? Só a letra B tem essa combinação. Beleza? Tranquilo, né? Se tu souber construir a tabela, desculpa os garranchos, esse mouse aqui é meio ruim de escrever, mas é o que tem. Tautologia. O que é tautologia? A gente vai tratar dos resultados finais, eu chamo de resultado final. Essa coluna aqui inteira aqui, para mim é o resultado final. Então, quando o resultado final aqui é tudo verdade, digamos que aqui nós não tivéssemos um F, mas digamos que a gente não tivesse um falso aqui, mas sim um verdade. E aí então esse resultado final seria uma tautologia, mas não é, né? Ali não é uma tautologia. Quando todas as possibilidades ali são verdade, a gente tem tautologia. Quando contingência aqui é quando a gente tem as duas coisas, a gente tem verdade e falso, que é o resultado final da questão anterior ali que a gente resolveu. Isso é uma tautologia. Por quê? Porque tem um falso. Ah, mas é só um falso. Não importa, é só ter verdadeiro e falso. Não importa a quantidade, a gente tem uma contingência. Quando a gente tem uma contradição, aqui ó, contradição é quando é o contrário, é tudo falso. Se todos os resultados aqui finais fossem falsos, a gente teria o que a gente chama de contradição, beleza?
Então é isso. Tautologia, tudo verdade. Contingência, verdade e falso. E contradição, tudo falso. Beleza? Isso caiu na prova da SUSEP de 2017. Ó, sejam RS proposições lógicas simples, analise as afirmações abaixo. A proposição lógica composta ali mostra a proposição é uma tautologia, é uma afirmativa. Aqui a outra é uma contingência e a outra aqui é uma contradição. A gente conta aqui o número de proposições e constrói a tabela verdade. A gente só tem a proposição R e S. E as negativas, né? Mas bom, a gente tem duas, então a gente sabe que o número de linhas é 4. Então a gente botou 4 linhas R e S. R e S. E aí a gente tem duas verdades aqui, né? Que na primeira coluna aqui a gente tem duas verdades e dois falsos. Daí depois alterna. Duas verdades, uma verdade e um falso, uma verdade e um falso. Construção ali bem simplesinha, bem tranquila. E aí as negativas, tinha R e S. Agora a negativa de R aparece e a negativa de S aparece. Então a gente botou na coluna aqui a negativa de R e a negativa de S. Beleza? Bom, não era para ficar assim aqui, depois eu vou arrumar. Pulou para baixo aqui o S, não era para acontecer isso aqui. Beleza? Mas vamos lá, dá para entender. É R ou S aqui, que é... Isso aqui é R ou S, que é o que aparece aqui, né? R ou S. A negativa de R e a negativa de S aparece aqui, a negativa de R e a negativa de S. R e negativa S, negativa de S, tá aqui ó, na segunda afirmativa. E daí a gente vai para as maiores, né? Aqui ó, aqui nessa aqui a gente tem o C e somente C, né? Que é essa primeira grandona aqui, da primeira afirmativa. E o C, então, aqui, tá aqui na segunda, né? Na segunda linha aqui. E a última aqui, grande, né? Com E, é a última aqui, que é tudo falso. Que diz que é uma contradição, né? Bom, tá aqui a negativa de R. É o contrário da primeira coluna, né? A gente tem dois falsos e duas verdades. E a negativa de S é aqui, né, falso e verdade, que aqui é verdade e falso. E aí falso e verdade de novo. Bom, vamos fazer então o R ou S. É só ter verdade no ou, né? Sabe que nessa coluna aqui tem o ou. Eita, o bem feito, tá mais para um quadrado, tá mais para um triângulo do que para um ou. Mas, vamos lá. É só ter verdade para ser verdadeiro. R ou S. Bom, só tem dois falsos aqui, né? Na última linha aqui. Então só vai ter falso aqui. O resto, tudo verdadeiro. Beleza? Vou fazer então agora aqui a negativa de R com a negativa de S. E é o E. No E, para ser verdade, tem que ter duas verdades. Senão, é falso. Então, negativa de R é a terceira aqui com a quarta. A gente só tem duas verdades aqui na última, né? Que é verdade e verdade. Então, só tem verdade aqui. O resto é tudo falso. Agora a gente vai fazer o R e negativa de S. E negativa de S. Então, para ser verdade, tem que ter tudo verdade. Então, o R é a primeira aqui, né? O R é a primeira. E a negativa de S aqui é a quarta linha aqui, ó. Já fiz uma seta em cima aqui. Então, vamos ver onde é que a gente tem duas verdades. Aqui tem uma verdade e aqui verdade, ó. Então, aqui tem que ser verdadeiro. E o resto é falso. Na primeira linha, a negativa de S é falsa, no caso, né? Negativa de S é falso. Aqui todas têm falso, então o resto é tudo falso, né? Verdade, dois verdades só na segunda linha. E agora a gente vai fazer o C e somente C, né? Aqui, ó, desse conjunto aqui que eu fiz uma seta.
com ROS, né? Que é o primeiro aqui que está escrito ou em cima aqui, esse aqui, beleza? Então a gente vai comparar esses dois aqui e é um 6 somente 6. Então os dois resultados têm que ser idênticos para ter uma verdade, senão é falso. E a gente não consegue aqui não tem nenhuma combinação, que não tem nenhum conjunto de dois valores iguais. Então é tudo falso. Então a gente tem uma contradição aqui, ó. Isso aqui é uma contradição. E aqui vamos ver então aqui os valores de R, C, então, né, que é a setinha para a direita, R e negativa de S. R e negativa de S está aqui, ó. Tá aqui onde eu vou botar uma seta em cima aqui. Aqui. C, então, para ter o falso, o primeiro tem que ser verdade e o segundo falso. A gente só tem isso na primeira linha aqui, ó, o R, C, então, tá aqui, né, o E, falso aqui. Então aqui é falso. E aqui, ó, tem verdade aqui na segunda e aqui verdade. Daí isso aqui é verdade. E o resto do R aqui tudo é falso, né? Então tudo é verdade aqui. Então aqui a gente tem uma contingência, né? Uma contingência aqui. E aí o R ou S, que é aqui, né? Esse aqui que eu já fiz uma bola preta aqui já, né? Esse aqui, desculpa a bagunça aí, é a primeira vez que eu tô fazendo isso aqui, então tô tentando, tá uma bagunça, mas espero que vocês consigam entender. Com a negativa de R e a negativa de S, que é esse aqui, né? E é o E. Então os dois valores têm que ser verdadeiros para ser verdade. E a gente não tem nenhum aqui, né, com dois valores de verdade. Então nessa coluna aqui, com essa daqui, nós não temos duas verdades. Então é tudo falso. Então aqui a gente tem uma contradição. Então vamos ver aqui. Contradição. Então vamos analisar aqui então. A primeira afirmativa diz que... Então vou chamar então a primeira... Deixa eu ver onde é que está. É essa aqui. Então vou chamar essa aqui de primeira. A segunda está onde? A segunda é essa aqui. E a terceira é essa daqui, tá? A terceira é essa daqui. Vamos ver. A primeira aqui está dizendo que é uma tautologia. Não, a primeira é uma contradição. Então isso aqui é falso. A segunda está dizendo que é uma contingência. É uma contingência sim, então isso aqui é verdadeiro. E a terceira aqui está dizendo que é uma contradição. É uma contradição. Então nós temos então que a 2 e a 3 são verdadeiras. A gente tem 2 e 3 aqui na alternativa E. Bem tranquilo, né? Ah, meio bagunçado esse negócio aqui, mas na hora de tu construir, tu tem que tentar te organizar. Eu não me organizei muito bem, mas é que esse mouse é muito ruim de escrever. Vamos lá. Equivalência negativa. Equivalência são quando todas as combinações têm mesmo valor lógico. Como assim? Olha, a gente tem aqui, por exemplo, ó, essa coluna aqui é toda falsa e essa coluna aqui também é toda falsa. Então eles são equivalentes, eles são iguais, eles têm a mesma, o valor lógico deles é idêntico, entendeu? Então isso que é uma equivalência. Então isso aqui equivale a isso aqui, porque as combinações ali dão resultados iguais. É isso que quer dizer. Equivalência é isso, é ter o mesmo conjunto de respostas finais. E a negativa, no caso, é ser o contrário. Digamos que nós tivéssemos aqui uma coluna com tudo verdade, digamos que essa aqui fosse, que aqui tivesse um verdadeiro. Então isso aqui, isso daqui no caso, né, a segunda aqui seria a negativa das outras duas, entendeu?
Seria a negativa das duas. Bom, não é porque tem um valor falso ali, mas se fosse tudo verdade, então, digamos, é ter exatamente as respostas trocadas, entendeu? Isso é a negativa, quando todas as combinações têm valores lógicos invertidos. E aí aqui tem as equivalências que caem no concurso, né, que são cobradas, que tu tem que saber. A do C, então, aqui, ó. C, então, tem duas equivalências, que são a negativa de P ou Q. Aqui, ó, a negativa de P ou Q e a negativa de Q, C, então, negativa de P. Ó, pode ver que elas têm a mesma resposta final. Ó, tem a mesma resposta final, o mesmo conjunto de respostas finais aqui. Tem que decorar isso aqui. Tem que decorar que dizer isso aqui e dizer P, C, então Q é equivalente, é igual dizer negativa de P ou Q. Ou a positiva de Q. E é também equivalente a dizer que é o contrário, que eles chamam de contra negativa, se eu não me engano, que é inverter ali o Q com P, né? Aqui, ó, os dois estão invertidos, aqui o P está na frente e o Q atrás, e é só botar os valores em negativo, fica resultado equivalente também. Então esse aqui é mais fácil de decorar, né? É só inverter e botar as negativas. E a do meio aqui é um ou. É um ou, né? Não inverte, mas a primeira é negativa. É um ou. E é o C, então. Isso aqui tem que saber. Vai cair provavelmente, se cair uma equivalência, vai ser essa daqui. E as negativas, tem várias negativas aqui, que tu tem que saber também. Tem que saber as negativas. Vai cair, eu vou tentar botar na descrição, eu vou tentar botar num formulário isso aqui para tentar decorar essas negativas aqui, ó. Por que é negativa, ó? Aqui nós temos uma verdade e o valor aqui é falso. Aqui é falso e aqui é verdade. E aqui os dois é falsos e aqui os dois é verdade. Então um é negativa do outro. Então o C, então, tem uma negativa que é o E aqui, ó. O E, e bota só a negativa de Q. É bem o contrário da equivalência. A equivalência ali é o ou, né, em vez do E, e a negativa de P. Então a equivalência e a negativa, elas são meio parecidas, mas são invertidas. Dá para tentar raciocinar assim o C, então. E agora aqui a gente tem o ou, e aqui depois nós vamos ter o E. Para decorar isso aqui, o ou é esse aqui. A negativa deles é meio simples de tu entender, porque assim, ó, se tu tem um ou, a negativa vai ser o E. Se tu tem um E, a negativa vai ser o ou. E aí tu só faz o seguinte, bota negativa na frente do P e Q, negativa na frente do P e Q, não inverte nenhum dos dois. É assim, tem que decorar. Então tu tem aqui do E e do ou é fácil, só inverter. Se tu tem ou, vai virar E. Se tu tem E, vai virar ou. E bota a negativa na frente das duas proposições, beleza? E o C, então, é aquilo. Se na equivalência tu tinha ou, agora tu vai ter E. Se tu bota uma negativa na frente do P antes, agora tu vai botar na frente do Q. É mais ou menos assim. Tu tem que ver qual forma tu vai conseguir decorar melhor. Eu vou botar no formulário para ver se entra um pouquinho mais na cabeça. E tu vai ver que todas as respostas são invertidas dessas equivalências aqui. Beleza? Isso vai cair na prova. É provável que isso aqui vai cair. Ó, caiu na SUSEP uma questão de negação. Ó. A negação da proposição lógica Bruno é agente penitenciário e Maria é policial é equivalente a
proposição lógica, então que é a negação, ó. A negação, e aqui a gente tem um E. O E vira OU, certo? Ó, Bruno é agente penitenciário. Bruno é agente penitenciário, a gente vai chamar de P. E Maria é policial, a gente vai chamar de Q. Então, era P e Q. Beleza? A negativa deles vai ser OU. E aí a gente bota a negativa de P e a negativa de Q. Essa é a negativa, beleza? Só que a gente procura aqui então exatamente essa resposta aqui. Tem OU, deixa eu ver aqui entre as alternativas, ó, tem dois OU e OU. Bom, Bruno é agente penitenciário. Bruno não é agente penitenciário, a gente tem que procurar, né? Porque é negativa de P. Então, Bruno não é agente penitenciário, tá aqui. Bruno não é agente. E Maria é policial. Não dá, porque Maria não, porque é negativa de Q também, né? Então, Maria não é policial que a gente está procurando. Ó, no outro aqui, Bruno é, daí não dá também. E Maria não é policial, daria, né? Mas é que as duas tem que ser negativa. Então não tem resposta? Tem sim. Bom, a gente sabe que o OU está lá na equivalência do C então. Então a gente tem... Bom, C então como é que funciona? Vamos botar um R. C então S. Como é que é a equivalência do R, C então S aqui? Bom, no OU a gente mantém, né? R ou S e bota negativa na frente do R, beleza? É assim que funciona. Então a gente tem aqui então o que a gente vai fazer? A gente vai voltar do OU para o C então. A gente tem um OU aqui, né? A gente tem um OU e a gente vai transformar num C então. Bom, o valor, as posições se mantêm. Então a gente vai ter o P desse lado aqui e o Q desse lado aqui. Vai ser o C então. E a gente sabe que o valor de R vai mudar. O valor da primeira proposição muda. Se era negativa, vai virar positiva. Aqui era uma negativa, ó. Na frente do P aqui é uma negativa. Então aqui vai ser uma positiva. E o S aqui mantém o mesmo valor. Então aqui vai ser negativa também. Então a gente vai ter P, C então, menos a negativa de Q, né? Vai ser a negativa de Q. Então a gente procura assim, Bruno é agente penitenciário, quer dizer, se Bruno é agente penitenciário, então Maria não é policial. Se Bruno é agente penitenciário, então Bruna não é policial. Tá aqui, é isso aqui. Entendeu? Por isso que tem que saber as duas coisas. Tem que saber o que é a negativa e o que é a equivalência. Ó, aqui tem mais uma questão sobre proposição lógica. Ó, a proposição composta: se Bruno faltou à prova do concurso FHGV, então a gente tem um C, então ele foi reprovado nessa prova. É logicamente equivalente. Então ele não quer negativa, aqui ele quer só a equivalência. Então a gente sabe que C então tem duas equivalências, né? Uma com OU, a gente tem com ou C então. Ó, e vamos analisar, vamos dar uma olhada aqui nas alternativas. A gente só tem C aqui no início aqui, ó. Só C. Então a gente sabe que só pode ser o C então. A gente vai chamar então Bruno faltou a prova do concurso. Bruno faltou a prova. A gente vai chamar de P. E ele foi reprovado. A gente vai chamar de Q. Qualquer coisa contrária, essas duas aqui vai ser a negativa de P ou a negativa de Q. E a gente sabe que o C então tem uma equivalente
inversa, né? Que é o Q na frente, negativo, inverte, né? P na frente, Q atrás, e as duas são negativas. Essa é outra equivalência do C, então. No ou aqui, só para lembrar, o P e o Q continuam no mesmo lugar, né? Só que o P tem um tiozinho, né? Essa é outra equivalência do C, então. Bom, a gente está procurando, então, esse aqui, né? Porque não tem ou nas alternativas. Então, o reprovou, a gente tem que estar na frente. Então, aqui, ó, faltou. Isso aqui não... Essas A, B e C aqui já estão fora, porque o faltou tem que estar aqui. A gente sabe que P é faltou, então não faltou é a negativa aqui, ó, não faltou. Então aqui tem a negativa de P. No outro aqui é faltou. E na frente aqui vamos ver, ó, ele não foi reprovado, ó. Ele não foi reprovado, então ele não foi reprovado é a negativa de Q. Aqui estaria certo, né? E aí aqui é não foi reprovado também, então é negativa de Q. Então a alternativa aqui é a letra E, né? Que tem a negativa de Q na frente e a negativa de P atrás também, que é exatamente o que a gente procura, a equivalência. É isso aí, pessoal. Não foi muito difícil, né? Bem tranquila a questão, era só saber, tu tem que saber só as equivalências do C, então. Só essa equivalência que vai cair, eu acredito nisso, né? Pode ser que caia outras, tem como saber só construindo daí uma por uma. Tipo, pegar aqui e construir, mas isso daria muito trabalho. Com certeza a banca não vai fazer isso aí com vocês. Com certeza não, eu acho que a banca não vai fazer isso aí com vocês, beleza? Bom, pessoal, a gente vai ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, já sabe, deixa o like, vai nos ajudar muito e vai ajudar, inscreve-se no canal também, que isso vai nos ajudar a crescer aqui no YouTube, beleza? Valeu, até mais!